Nem toda casa envelhece. Algumas, por incrível que pareça, se movem. Imagine só, você compra a casa dos seus sonhos num lugar paradisíaco e, de repente, ela decide mudar a vista por conta própria. Pode parecer roteiro de filme, mas essa é a história da casa que persegue o sol. Nossa jornada começa em 1932, na Noruega, às margens do deslumbrante fiord de Hardanger. Um jovem casal, buscando paz e uma vista espetacular, adquire uma charmosa casinha de campo. O local era perfeito. Um cenário de tirar o fôlego, um silêncio reconfortante e um chão que parecia tão firme quanto uma rocha. Pelo menos, era o que eles pensavam. Na primeira noite, algo incomum acontece. O marido, ao olhar pela janela do quarto, percebe uma mudança sutil, mas intrigante. A janela, que antes dava para o norte, agora parecia apontar para o poente. Ele ignora, pensando ser apenas cansaço da mudança ou um engano da noite. Afinal, casas não giram, certo? Mas a estranheza não parou por aí. Na manhã seguinte, ao abrir a porta dos fundos para sentir a brisa fresca do fiord, ele se depara com uma paisagem completamente diferente. A porta, que antes dava para uma direção, agora estava virada para o lado oposto. A casa havia girado, de forma leve, quase imperceptível, mas o suficiente para desorientar qualquer um. Não havia barulho, não havia tremor. Era como se a casa tivesse deslizado sobre a terra em absoluto silêncio. Preocupados, eles chamaram engenheiros locais. A primeira suspeita era óbvia. O terreno poderia ter cedido. Um problema comum em áreas costeiras. No entanto, após uma inspeção minuciosa, a teoria foi descartada. A base da casa era de pedra sólida, firmemente assentada no solo. Não havia uma única rachadura nas paredes, nenhum sinal de instabilidade estrutural. Nada fazia sentido. Uma semana se passa, e o fenômeno se repete. Sempre durante a madrugada a casa mudava de posição. O mais bizarro, tudo dentro dela permanecia intacto. Os móveis não se moviam 1 centímetro, os quadros continuavam perfeitamente alinhados nas paredes. Até mesmo os objetos mais delicados, como um vaso de flores na mesa da sala, ficavam exatamente onde estavam. Outro detalhe curioso: os relógios da casa paravam por alguns instantes durante a noite e depois voltavam a funcionar normalmente, como se o tempo congelasse por um breve momento. A história começou a se espalhar, atraindo a atenção de especialistas e curiosos. Um topógrafo, intrigado pelo relato, decidiu registrar medições precisas da posição da casa. Durante 10 dias, ele monitorou o local com seus equipamentos. O resultado foi surpreendente. A casa havia girado exatos 42 graus em relação à sua posição original. E então, tão misteriosamente quanto começou, o movimento parou. Por um tempo, a vida do casal voltou ao normal. Mas a tranquilidade não durou muito. No inverno seguinte, o fenômeno retornou. Só que desta vez, a casa começou a girar na direção contrária, como se estivesse voltando ao seu ponto de partida. Esse ciclo de rotação para um lado e para o outro continuou por anos, sempre seguindo um padrão inexplicável. O tempo passou. O casal envelheceu e, eventualmente, decidiu se mudar, deixando para trás a casa e seu enigma. A propriedade ficou vazia, mas não esquecida. Com o avanço da tecnologia, a história ganhou um novo capítulo. Satélites modernos, capazes de monitorar a superfície da Terra com uma precisão incrível, confirmaram o que os antigos moradores já sabiam. O ângulo da construção muda levemente a cada solstício. É como se a casa estivesse viva, seguindo a trajetória do Sol ao longo do ano. Cientistas propuseram teorias para explicar o fenômeno. A mais aceita envolve uma combinação rara de movimento geomagnético e subsidência do solo, uma espécie de dança natural entre o magnetismo do planeta e o ciclo de congelamento e descongelamento do solo norueguês. Uma explicação elegante, mas que não responde a todas as perguntas. Por que o alicerce de pedra continua intacto, sem nenhuma fissura? E por que as plantas ao redor da casa crescem sempre voltadas na mesma direção em que a casa está apontada, como se estivessem em sintonia com ela? A história fica ainda mais estranha. Em 2014,
Um pesquisador obcecado pelo caso decidiu levar a investigação a um novo nível. Ele instalou câmeras de vigilância de alta definição ao redor de toda a propriedade, gravando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele queria capturar o momento exato do movimento. Durante semanas, ele analisou as filmagens, mas nada aconteceu. As gravações não mostravam absolutamente nada se movendo. Frustrado, ele estava prestes a desistir. Mas ao comparar as imagens da noite anterior com as da manhã seguinte, lado a lado, ele notou o impossível. A casa não havia apenas girado. Ela havia se movido 3 metros para a frente. Simplesmente se deslocou, sem deixar rastros, sem pegadas na grama, sem nenhum som captado pelos microfones. As câmeras não registraram nada. Foi como se, por um instante, a casa tivesse simplesmente desaparecido de um ponto e reaparecido em outro. Hoje, o local é conhecido entre os moradores das aldeias vizinhas como a casa que persegue o sol. As lendas locais dizem que a casa procura algo que perdeu há muito tempo. E há quem diga que, se você entrar nela durante o equinócio, quando o dia e a noite têm a mesma duração, é possível ouvir um zumbido baixo e constante, como se as próprias paredes estivessem respirando. Talvez tudo isso seja apenas um caso complexo de geologia, uma peculiaridade da natureza que ainda não compreendemos totalmente. Ou talvez, apenas talvez, a casa tenha uma vontade própria. Talvez ela só queira se lembrar do lugar de onde veio, ou talvez esteja buscando o caminho de volta para casa. Este é um canal onde mistérios como este são revelados. Aqui, a curiosidade é o nosso combustível, e o universo é o limite. Se você gostou de desvendar este quebra-cabeça conosco, deixe o seu like e inscreva-se para não perder nenhuma peça das incríveis histórias que ainda vamos explorar. Obrigado por assistir e até a próxima.